Fala pessoal, tudo bem? Então, a gente vai iniciar a aula de hoje falando novamente sobre termoquímica, falando especificamente da energia de combustão e energia de formação, tá? Então, eu sou o professor Joelison e sou professor da escola 7 Ezequiel Souza Brito, tá certo? Então, vamos para a aula. Bom, a gente vai falar primeiro de energia de combustão, tá? Ou seja, entalpia de combustão. Toda entalpia de combustão, ela é uma reação exotérmica. São reações que liberam energia, tá? Então diz o seguinte: entalpia de combustão corresponde à energia liberada na forma de calor em uma reação de combustão de um mol de substância, visto que as reações de combustão são sempre exotérmicas. Como a queima da madeira ou gasolina, o valor da entalpia de combustão será negativo, menor que zero, pois em razão do calor ser liberado, a energia dos produtos será menor que a energia dos reagentes. Então nós vimos na primeira aula falando sobre a energia das reações exotérmicas e endotérmicas, que as reações exotérmicas são reações que liberam energia, são reações que a energia do produto é menor que a energia do reagente, tá? Porque são reações que liberam energia. Então, toda vez que você ouvir falar de combustão são reações que necessitam de oxigênio, tá? Então, vai ter o O2 no reagente, tá certo? Então, eu tenho um combustível, tá? E temos o oxigênio, que é o comburente. Então, a junção do combustível com esse comburente temos uma combustão. E todas as combustões liberam energia. Então, são reações exotérmicas. Então, aqui, observando que para calcularmos o ΔH, que é a variação de entalpia da reação, a gente vai fazer a diferença, né, da entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Como nas reações exotérmicas a energia do produto é menor do que a energia do reagente, nós vamos ter um ΔH sempre negativo. Tá? Então, a característica das reações exotérmicas é que nós temos um ΔH negativo, ou seja, a variação de entalpia será menor que zero. Tá bom? Então, vamos aqui para um exemplo. Exemplo 1. Diz o seguinte: dadas as variações de entalpia de formação para as substâncias, calcule a entalpia da reação de combustão do metano. Então aqui ele nos dá as substâncias, metano, gás carbônico e água, e as suas respectivas energias de formação dessas substâncias. Assim eu posso determinar, por exemplo, qual é a energia de combustão, né, do metano. Ele pede aqui: calcule a entalpia da reação de combustão do metano. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender que eu tenho reagente e tenho o produto. Reagente à esquerda da seta, produto à direita da seta. Sempre verifique se a reação está balanceada. Tá? No caso aqui, essa reação está balanceada. Verificando que eu tenho um carbono no reagente, um carbono no produto. Tá? Aqui eu tenho 2 mols de oxigênio. Então, se eu multiplicar 2 por esse 2 aqui, esse coeficiente 2 por esse índice 2, temos 4 oxigênios. Aqui no produto eu tenho 2, aqui é 1, 2 vezes 1 é 2, mais 2 aqui dá 4, então eu tenho um oxigênio balanceado. E o hidrogênio, aqui são 4 hidrogênio reagente, no produto eu tenho 2 vezes 2, também são 4. Então a reação está balanceada. Primeiro passo, verifique se a equação está balanceada. Se não estiver balanceada, você tem que balancear a equação. Porque quando você vai fazer o cálculo da variação de entalpia, você deve multiplicar os coeficientes pelas respectivas energias de formação de cada substância. Então, vem aqui. A variação de entalpia seria igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Tá? Então, aqui eu coloquei especificadamente
cada substância. Então, aqui eu tenho a entalpia do produto. O produto é o gás carbônico e água. Eu tenho 1 mol de gás carbônico, tá? E aqui eu tenho 2 mols de água, como está mostrando aqui. Menos, esse menos é o da fórmula. E aqui eu tenho o metano, que é o reagente. E eu só tenho um reagente. Mas por que eu não colocar oxigênio? Porque o oxigênio ele é uma substância simples. E a energia de formação de uma substância simples ela é zero, tá? Então, lembre-se disso. Então, não coloquei aqui no reagente porque não tem necessidade. Aqui eu fui fazer a substituição da energia de formação do gás carbônico, que seria menos 94, tá? No caso aqui eu tenho menos, tudo é menos. Então, vamos colocar do jeito que está aqui na tabela. Eu tenho menos 94, a energia do CO2, mais aqui eu coloquei só uma soma, a gente vai fazer o jogo de sinal depois. Aqui eu tenho 2 mols de água, a água tem energia de menos 68,3, menos da fórmula, repete ele aqui, e aqui eu coloquei a energia do metano, que é 17,9, então negativo também. Aqui foi resolver. Menos 94, mais com menos é menos, multipliquei aqui por 2, deu menos 136,3, e aqui eu fiz o jogo de sinal novamente, menos com menos é mais, ficou 17,9. Aqui eu fiz a soma, né, porque eu tenho números com o meu sinal, então somamos e repetimos o sinal negativo, e aqui fiz a soma algébrica, e no caso eu subtraí e deu o sinal do maior. O que acontece? Que a variação de entalpia foi de menos 202,7 quilocalorias. Que percebemos que eu tenho uma entalpia, uma variação de entalpia negativa. Então, só confirmando que eu tenho uma reação exotérmica, tá? Isso é uma reação de combustão. Combustível, metano, oxigênio comburente. Ocorre a combustão. Aqui é a chamada combustão completa, porque eu tenho a formação de CO2, que é o gás carbônico, e a formação de água, tá? Toda reação de combustão completa vai formar gás carbônico, água e energia. Nesse caso, a energia liberada seria de 212,7 quilocalorias. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. O exemplo 2 também é parecido com o exemplo 1. A gente vai tratar sobre energia de combustão e energia de formação. Então, vou colocar alguns casos aqui para vocês. Então, vamos lá. Segundo exemplo. No Brasil, o álcool etílico vem sendo muito utilizado como uma opção de biocombustível, uma vez que possui origem vegetal e é renovável. Sabe-se que sua reação de combustão é dada por... Aí eu tenho a reação de combustão do álcool etílico. Que eu tenho o álcool, tá? Aqui, o oxigênio, então combustível, comburente, combustão, formação de gás carbônico e água, no caso é a reação de combustão completa. Aí ele pergunta qual a alternativa que corretamente expressa o valor da entalpia padrão de combustão para essa reação. Então, o que nós vamos fazer? A mesma situação da questão anterior. Nós vamos fazer a soma da energia do reagente, do produto, menos a soma da energia do reagente. Assim, calculamos o ΔH e verificamos qual dessas alternativas marcar. Vamos lá? Então, aí está a resolução. Então, aqui eu coloquei a equação, certo? Aqui aplicando a mesma fórmula, variação de entalpia do produto, menos entalpia do reagente. Aqui eu tenho o produto e aqui eu tenho o reagente. Lembrando que substância simples, a energia ou entalpia de formação vai ser zero. Então aqui eu tenho como produto, aqui eu coloquei direto, tá bom? Quem é o produto? Gás carbônico e água. Eu tenho 2 gás carbônico, no caso o gás carbônico que é menos 394, mais eu tenho 3 água, 3 mols de água, tá bem aqui na equação, 3 vezes a energia da água, que é menos 286, menos da fórmula, e aplicando aqui a energia do álcool etílico, que seria
de menos 278, tá certo? Aqui no caso é 1 mol, então não tem necessidade de multiplicar por 1, não vai mudar nada. Então aqui eu multipliquei por 2, tá? Menos com mais é menos. E aqui eu multipliquei por 3, deu menos 858, porque mais com menos vai dar menos. E aqui menos com menos é mais. Aqui eu fiz a soma, repeti o sinal. E aqui eu fiz a subtração, apliquei o sinal do maior. Então, fazendo a diferença, eu tenho um ΔH de menos 1.368 kJ de energia. Então, só confirmando, isso é uma combustão. Energia de combustão vai ser um ΔH negativo. Então, não esqueça. Então, sendo assim, eu tenho a alternativa B. Né? Voltando aqui, tenho menos 1.368 kJ de energia formada. Tá bom? Próxima questão. Exemplo 3. Diz o seguinte. O calor de formação do gás carbônico a temperatura de 25 graus é menos 393,51 kJ por mol. A partir desse dado, pode afirmar que o efeito térmico resultante da combustão de 1 grama de carbono é aproximadamente. Então, tem 1 grama de carbono. Ele quer saber qual a energia de combustão de 1 grama de carbono. Nesse caso, o carbono que ele se refere é carbono grafite. Então, vamos aqui à equação de combustão que eu montei. Carbono grafite mais oxigênio, né, que é uma combustão, formando aqui o CO2. Então, a entalpia de formação do carbono grafite é zero, porque é uma substância simples. Aqui também é zero. E a entalpia de formação do gás carbônico, que deu na questão, é menos 393,51. Tá certo? Aplicando aqui a regra de 3 simples, tá certo? Eu tenho o seguinte. Se 12 gramas de carbono, né, no caso eu tenho o carbono grafite. A massa molar do carbono grafite é 12 gramas por mol. Então, um carbono é 12, tá certo? Que é um mol de carbono. E esse 1 mol de carbono, quando ele ocorre a combustão, ele vai liberar 393,51 kJ de energia. Se eu tenho apenas 1 grama de carbono, qual a energia que vai ser liberada? Então, aqui multiplicando meio para os extremos, nós vamos apenas dividir 393,51 para 12. Assim eu tenho 32,8 kJ de energia para 1 grama de carbono quando é queimado, tá? Ou seja, quando ocorre a combustão de apenas 1 grama de carbono. Então, atenção, aqui eu coloquei o ΔH, aqui já fiz o cálculo, né, direto da variação de entalpia, né, ou seja, a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Como a entalpia do reagente foi zero e a do produto foi menos 393,51, então totalizando ficaria um ΔH negativo, tá bom? Então bem aqui sim, só passando aqui que eu não tinha comentado essa etapa bem aqui. Bom, essa parte aqui, ele se refere à parte de estequiométrica, tá? Estequiometria. Então, a gente tem que sempre verificar. Toda vez que você trabalhar com estequiometria, você verifica a questão, montar a equação, balancear a equação e verificar a proporção estequiométrica entre reagente e produto, tá bom? Vamos lá. Próximo exemplo. Exemplo 4. Diz o seguinte. A queima de 1 kg de metano liberou 5,5 × 10⁴ kJ de energia. Com base nesse dado, o calor de combustão expresso em kJ por mol de metano é da ordem de... O calor de combustão é a energia liberada para 1 mol de metano que seria queimado, tá? Então, você vai verificar o seguinte, metano, que é o CH4, e tem massa molar de 16 gramas por mol. Então, verificando o seguinte, se ele informa que 1 kg de metano liberou essa energia aqui, 1 kg de metano é 1.000 gramas. Então, 1.000 gramas libera 5,5 × 10⁴ kJ de energia. Se eu tenho 1 mol de metano, são apenas 16 gramas, tá? Que corresponde à energia de combustão. 16 gramas estaria
relacionado a x. Então, multiplicando o meio pelos extremos, a gente teria 1000x igual a 16 vezes 5,5 vezes 10 a 4, que daria 88 vezes 10 a 4. Dividindo esses valores aqui, 88 vezes 10 a 4 para 1000, a gente vai encontrar 88 vezes 10 a 1 ou 8,8 vezes 10 a 2 kJ. Tá? Assim, a gente vai ter a letra D como alternativa correta. Tá bom? Então, o que foi feito aqui? Apenas uma relação de regra 3 simples, que eu teria, que você tem que ter cuidado. Calor de combustão corresponde à energia liberada para 1 mol daquela substância, tá bom? Calor de combustão. Então, o que ele nos deu aqui no início foi a energia correspondente a 1 kg de metano, tá? E aqui eu relacionei, transformei 1 kg em gramas, tá? Porque aqui eu teria 1 mol de metano, que são 16 gramas. Então, grama relacionado a grama, tá bom? Então, a gente encontrou no final que o calor de combustão do metano seria 8,8 vezes 10 a 2 kJ de energia. Ok? Próximo exemplo. Exemplo 5. A fermentação alcoólica é um processo cujo princípio é a transformação de os açúcares em metanol e dióxido de carbono. A equação que representa essa transformação é, então nos dá aqui a glicose mais enzimas e vai produzir o etanol e gás carbônico. Aqui nos deu o seguinte, conhecendo os calores de formação de dióxido de carbono, menos 94,1 do etanol e da glicose, e nos forneceu energia aqui, pode afirmar que a fermentação alcoólica ocorre com, então, absorção, liberação e aqui a energia. Então, vamos ver qual alternativa a gente vai marcar. Então, vamos para a resolução. Aí está. Aqui está a mesma equação, está na questão. A gente faz a variação de entalpia do produto menos entalpia do reagente. A gente pegou, cuidado, eu coloquei aqui, especifiquei bem aqui, 2 mols de metano, do álcool etílico, ou etanol, que é 66 kJ de energia. Tá? Aqui eu tenho 2 mols de gás carbônico, que é menos 94,1, menos na fórmula. E aqui eu tenho a entalpia do reagente, que o reagente seria apenas a glicose, que é menos 302. Então, assim eu fiz a soma algébrica aqui, ó, tá? Deu menos 320,2 mais 302. Assim, o ΔH da reação ficou sendo de menos 18,2 quilocalorias. Então, você percebe que se eu tenho um ΔH negativo, a reação está liberando calor, então a reação isotérmica. Então, voltando aqui, nós teríamos a letra D, liberação de 18,2 quilocaloria por mol, quando eu reajo a glicose com enzimas. Tá? Então, vamos lá. Exemplo número 6. Considera a combustão de 0,5 gramas de metano. O calor liberado e a massa de água formada nessa combustão são respectivamente iguais a. Então, vamos lá. Ele quer saber o calor liberado por 0,5 gramas de metano. Quer saber qual é a massa de água formada quando reajo essa quantidade de metano também. Então, nos formou o calor de combustão do metano e a massa molar do carbono. Tá bom? Então, vamos lá. A massa do carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá bem aqui. Resolução. Primeiro, fui calcular o calor liberado. Então, vamos verificar. Se eu tenho um mol de metano, o mol de metano tem 16 gramas. Então, 16 gramas de metano vai liberar 803,7 kJ de energia. Se eu tenho 0,5 gramas, eu tenho X. Então, multiplicando meio pelos extremos, nós teríamos 16x igual a 0,5 vezes 803,7. Então, x é igual a
né, multiplicando aqui daria 401,8 e dividido por 16, eu tenho 25,1 kJ. Então, se eu tenho a combustão de apenas meio grama de metano, eu vou produzir apenas 25,1 kJ de energia, certo? Agora vem a segunda parte. Qual a massa de água formada? Tá? Então, o primeiro que eu fiz, montei a equação de combustão do metano. Tá? Metano mais oxigênio, formando gás carbônico e água, considerando que eu tenho uma combustão completa. Então é o seguinte, 1 mol de metano forma 2 mols de água. 1 mol de metano tem 16 gramas. Eu tenho 2 mols de água, que cada mol tem 18 gramas, né? Fiz a soma. Eu tenho a massa molar do oxigênio é 16, mais 2 hidrogênios, que cada um tem massa 1. Então, 16 mais 2, 18. 18, não esqueça de multiplicar por 2. Então, aqui fiz a multiplicação do meio para os extremos, que ficou 16 vezes x igual a 0,5 vezes 2 vezes 18. Aqui, ó, 0,5 vezes 2 vezes 18. Peguei direto. Então, aqui daria 18 e dividir por 16, que daria 1,12 gramas. Tá? Então, aqui nós teríamos a alternativa, letra A, 25,1 kJ de energia formada, e a massa de água seria 1,12 gramas. Então, pessoal, espero que tenham sido claro, né, com a explicação. Qualquer dúvida pode entrar em contato. E valeu, obrigado aí pela atenção. Tchau.